Ah, Vamos falar agora do algoritmo voltado para fluxo de potência em redes radiais. Tá? Então, o método mais conhecido de fluxo de potência, que é o método de Newton, pela primeira vez ele foi utilizado foi em 1967 e de lá para cá sofreu bastantes melhorias, tudo mais ali. Tá? Então, como a gente falou no primeiro vídeo, né, o método de Newton não é adequado para redes radiais, né, tanto pela configuração da rede e a relação x sobre r. Então, como ficou esse privilégio mais para as redes malhadas, as redes radiais ficaram nessa desvantagem aí, de não ter um método voltado só para elas. E aí já no final da década de 80 começou esse processo aí. Tá? Então a gente pode destacar que em 1988, né, foi implementado o método da soma de correntes, em 1990 o método das somas de potências e em 1994 o método das somas de potência modificado. Tá? Então, obviamente que esses são os primeiros algoritmos que surgiram, mas obviamente que com o passar do tempo eles foram evoluindo, né, e propondo outros algoritmos além desse, né? Mas os pioneiros foram esses daqui e obviamente que é o mais fácil que a gente tem para entender didaticamente. Então, esses métodos eles partem com. A gente tem que atribuir um valor de tensão para as barras, que a gente não sabe o valor dessas tensões, e depois o processo iterativo vai dar um novo valor de tensão para as barras. Aí o que a gente faz? A gente aplica o. A gente vai ver se convergiu o método. E no que consiste isso? Né? A gente vai achar o erro. Né? O que seria esse erro? Então a gente tem a tensão de uma determinada iteração, né? A gente atribuiu, e o valor da outra iteração. Tá? Então faz-se a diferença, né, e tira o módulo dessa diferença. Então, se esse valor de erro for menor que um valor de uma tolerância pré-estabelecida, né, o processo converge. Essa tolerância geralmente é adotada a um milésimo. Então, se a diferença de uma iteração e a diferença de outra deu menor ou igual a um milésimo, então já é tolerado que o processo convergiu. Caso for maior que essa tolerância, aí o processo tem que continuar, ok? Então, isso que é o critério de convergência. Tá? A gente não sabe o valor da tensão, atribui um valor, o algoritmo calcula uma outra tensão para a gente vai ficar testando se esse erro é menor que a tolerância. Tá? Então, vamos para o método agora. Todos esses métodos, né, que a gente geralmente são utilizados, eles usam a varredura frente e versa. Né? No inglês é chamado de forward e backward sweep. Então aqui que a gente vai entender o que é essa varredura frente e versa. Então está aqui uma rede genérica, certo? E o que acontece? A gente tem a barra zero, que é a barra de referência nossa, e depois da barra zero vai começar a rede. Certo? Então aqui a gente vê que ela vai continuando, depois se ramifica, né? Aqui se ramificou aqui e vai continuando para baixo. Tá? Então, são atribuídas essas camadas aqui. Né? Então, obviamente, essas camadas não existem fisicamente, mas é uma ordenação necessária para o algoritmo. Então, a nossa barra de referência está na barra zero, as barras que vêm em seguida estão na camada 1. As barras que vêm depois dessas barras da camada 1, elas estão na camada 3, e assim sucessivamente. Tá? Então, no que consiste esse método aqui? Então vamos fazer a varredura para frente, ou seja, a gente vai subir, né, aplicando a forward sweep. Então, se for o método da soma de corrente, o que acontece? Cada barra dessa tem uma carga lá, então a gente vai calcular a corrente de carga e a corrente no ramo vai ser a corrente da carga que está sendo consumida. Tá? Então a gente começa na camada mais profunda, aplica isso, então as correntes no ramo seriam as correntes de carga. Já quando a gente chega na camada de cima aqui, nesse caso a camada 4, repete o processo, calcula as correntes de carga
das barras que estão nessa camada, só que as correntes de ramo aqui vão ser as correntes de carga mais as correntes de carga das barras inferiores, certo? Que estão nas camadas inferiores. Então, isso é feito pela lei das correntes de Kirchhoff, né? Então, para cada nó que tem aqui, você vai somando as correntes que estão chegando nesse nó, tá? Então, a gente repete esse processo até a camada zero aqui, tá? Então, nessa etapa, a gente atribuiu que todas as tensões são iguais às tensões da barra de referência. Obviamente que isso não é verdade, porque existe queda de tensão, tá? Mas a gente usou para calcular essas correntes aqui. A próxima etapa é a varredura reversa, ou seja, a gente vai partir de cima para baixo. Mas qual que é a diferença? Como a gente já tem as correntes na etapa anterior, a gente vai calculando as quedas de tensão aqui, né? De uma camada para outra. Então a gente utiliza as correntes já que a gente usou na camada anterior, na varredura anterior. Então, por exemplo, ó, a tensão na barra 2 vai ser a tensão na barra 0 mais essa queda de tensão aqui. E aqui, continuando para baixo. Tá? Então, nessa etapa, a gente vai ter uma tensão atualizada para cada barra, né? Porque na etapa anterior a gente atribuiu que todas as tensões são iguais à tensão da barra de referência. Só que agora a gente está levando em consideração a queda de tensão. Agora sim a gente calcula o erro, né? A gente pega a diferença entre a tensão que a gente atribuiu e a tensão nova que a gente foi calculada e calcula esse erro, certo? Então, de posse desse erro, a gente vê se está menor que a nossa tolerância aqui, né? Então, aquela coisa, se todas as barras tiverem um erro menor que a tolerância pré-estabelecida, acabou o processo, certo? Então, as tensões calculadas são as verdadeiras e o processo não precisa ser repetido. Caso contrário, aí a gente vai ter que voltar para a varredura para frente agora. Ou seja, de posse das tensões novas, a gente calcula as correntes de carga novamente e vai somando as correntes, certo? Então, aqui obviamente que as correntes vão ser diferentes, né? E então assim a gente pode repetir essa etapa da varredura reversa, calculando as tensões novas, certo? E aí fica aquela coisa. Então, testa as calcula o erro, se tiver menor que a tolerância, então acabou o processo, senão começa tudo de novo. A gente descreveu esse processo como se a gente estivesse somando correntes aqui, né? Mas também poderíamos estar somando as potências, sem necessidade de calcular as correntes, tá? Então, esse é uma outra forma de se fazer, que obviamente que é a mesma coisa, né? Mas com a soma de potência tem a vantagem de ser um pouquinho melhor no que se refere à memória consumida pelo programa, tá? Mas os dois algoritmos são eficientes, né? Na hora de rodar você nem vai perceber a diferença se foi um, se foi o outro, tá? Então, vocês podem ler esse material aqui, que pode ficar disponível para vocês, podem assistir de novo esse vídeo, né, para ver se para tirar outra dúvida e também podem entrar em contato comigo, tá? Então, muito obrigado.